Saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui no Baixada Esporte para saber as últimas informações do Santos nessa quinta-feira, hoje, dia 5 de fevereiro de 2026. Hoje, aniversário de Neymar, hein? Neymar completando 34 anos de idade, ele que ainda não retornou aos gramados para ajudar o Santos na sequência da temporada, mas provavelmente deve retornar pelas informações. Algumas pessoas falam que vai ser contra a equipe do Noroeste nesse domingo, mas alguns mais fortes dentro do departamento médico do Peixe dão conta que ele só deve retornar contra o Velo Clube na última partida de classificação do Campeonato Paulista, jogo esse que está marcado para Vila Belmiro. Bom, ontem, sobre protestos da torcida, o Santos acabou só empatando contra o time do São Paulo na Vila Belmiro em 1-1. O gol do Santos foi marcado pelo Zé Rafael, no chute do Adonis Frias de fora da área, o rebote e o Zé Rafael pegando de primeira e fazendo o primeiro gol. A equipe do Santos teve evolução em determinados momentos, mas continua com carências e muitas carências em todos os setores do time. A equipe precisa melhorar a qualidade, o próprio técnico Vojvoda ressaltou isso, falando que ele viu um crescimento num time, mas que precisa muito mais, que precisa de reforços e que o Santos tem que buscar jogadores para que ele possa fazer um trabalho melhor com o elenco. O elenco ontem, jogadores que entraram em campo, se esforçaram, deram o máximo, mas não conseguiram aquilo que era o objetivo da vitória. E o São Paulo veio aí com um time mais cauteloso e depois que tomou o gol, as mudanças que o técnico do São Paulo acabou fazendo, o Crespo realizando, o time do São Paulo cresceu e numa jogada pelo lado direito, cruzamento, o Caleri subiu, né? Muito bem, o Basso não alcançou, ficou... O Caleri é um baita do centroavante, né? É goleador mesmo, e dentro da área ele é um perigo, e deram o vacilo, o Basso deu o vacilo, ele subiu na frente e acabou fazendo o gol de empate. De um modo geral, esse foi o resultado, mas a equipe precisa muito mais. O time precisa melhorar muito para continuar brigando aí para fazer uma boa campanha, tanto no Brasileiro como na Copa do Brasil e na Sul-Americana. E agora, o pensamento vai ser o Campeonato Paulista nesse final de semana, né? O Santos jogando contra o Noroeste lá em Bauru, o Noroeste que precisa também vencer, está brigando aí para seguir adiante e até, quem sabe, brigar por uma vaga na parte do mata-mata, né? Porque o Noroeste ele acabou, de um modo geral, conseguindo sair da zona de rebaixamento, depois da última vitória em cima do Velo Clube, e agora ele está com condições de brigar, porque ele foi a 7 pontos na competição, né? O Noroeste hoje tem 7 pontos acima do Santos, o Santos tem apenas 6 pontos, e a equipe do Noroeste está em 13º lugar. O 8º lugar, que é o São Bernardo, tem 8 pontos. Quer dizer, tudo pode acontecer aqui, ó. E eles vão jogar todas as fichas dessa partida, né? Vão querer ganhar do Santos de qualquer maneira, não querer perder do Santos nessa partida. E é por isso que é uma situação muito difícil para o time da Vila Belmiro, né? Para que a equipe possa tentar aí sair dessa situação e brigar ainda por uma situação melhor no campeonato. É bom lembrar que a última partida, só para a gente colocar, o Santos pega o time do Velo Clube domingo, dia 15, na Vila, e o Noroeste enfrenta a equipe do Primavera, também no dia 15, às 20h30. Quer dizer, o Noroeste aqui, ó, pega um Primavera que já está lá em cima também, tentando brigar por classificação, quer dizer, vai ser 2 rodadas aí monumentais para esses times, para o Santos, para o Primavera, para o Botafogo, para o São Bernardo, para o Corinthians, né? Porque esses times aí, ó, do Mirassol para baixo, você tem aí o Mirassol com 8, Corinthians 8, São Bernardo 8, Botafogo 8, Primavera 7, Capivariano 7, São Paulo 7, Noroeste 7 e Santos 6. Restando 2 jogos, mais 6 pontos, quer dizer, 12 pontos para todo mundo, né? Aí vamos ver quem tem mais garrafa para vender
e buscar classificação ou fugir da zona de rebaixamento. Para esse compromisso, Adonis Frias, que ontem sentiu um incômodo muscular, saiu do jogo, é dúvida para enfrentar o Noroeste, e aí o técnico tem aí as opções do Zé Ivaldo e também do Basso, que acabou entrando ontem na partida. Em termos de campeonato brasileiro, uma coisa, início de competição, lógico que tem muita água para rolar embaixo da ponte, mas o Santos até agora apenas um pontinho, né? E a gente vê a evolução de um time que a gente sabe que tem uma liga muito grande, né? O time acabou de uma hora para outra mostrando muita qualidade e vem fazendo boas campanhas, que é o Bragantino. O Bragantino hoje é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. Tem aí 6 pontos na frente do Palmeiras, com 4 pontos. Ontem nós tivemos jogos da segunda rodada. Olha só, o Flamengo empatou 1-1 com o Inter, o Bragantino ganhou de 1-0 do Atlético Mineiro em casa, o São Paulo empatou 1-1 com o São Paulo, o Bragantino 1-0 em cima do Atlético Mineiro, hein? Santos 1-1 com o São Paulo, o Remo empatou 2, o Remo estava ganhando de 2-0 e o Mirassol foi buscar o empate em 2-2 e a goleada do Palmeiras, hein? Para cima do Vitória 5-1, o Grêmio também goleou o Botafogo, hein? 5-3 lá na Arena do Grêmio e em Barueri o Palmeiras goleou o Vitória. Teremos hoje Bahia, Fluminense, Vasco e Chapecoense, Cruzeiro e Curitiba, Atlético Paranaense e Corinthians. Bom, ainda algumas informações do time do Peixe. O técnico pediu reforços, a diretoria está trabalhando para ver se consegue aí acertar pelo menos mais 2 ou 3 contratações, que é isso que o Vojvoda pediu, né? E ele disse claramente, né? Que ele não está forçando a volta do Neymar, que ele quer que o Neymar esteja bem para a sequência da temporada, que a ideia do Neymar é mesmo pensar em convocação para a Copa do Mundo, e ele não quer ter nenhuma surpresa com relação à contusão, então ele pretende aí ficar nesses dias ainda fora do time, mas também precisa, né, de voltar e começar a jogar, e para o técnico Ancelotti ver a sua situação e aí poder convocá-lo para que ele possa jogar aí os amistosos da seleção brasileira e aí sim ser convocado para disputar a Copa do Mundo. Mas, em termos de reforço, existem alguns trabalhos, o Santos continua atrás de jogadores, mas existe aquela dificuldade, tanto financeira como... O Vojvoda falou um negócio ontem, cara, que me deixou, sabe, muito preocupado com relação ao time do Santos hoje. Ele simplesmente falou que, antigamente, a diretoria ligava para um jogador e o jogador já se entusiasmava para vir jogar no Santos. Ele falou isso, ele falou, antigamente, o jogador, quando recebia um telefonema de alguém da diretoria do Santos, ou empresário falando que o Santos estava interessado nele, o jogador já, pô, legal, hein? Quero ir. Aí ele falou, hoje, não é assim. Você liga para o jogador, e o jogador pensa, não, mas eu estou bem aqui, por que eu vou sair agora desse time para ir para o Santos? Entendeu? Então, o Santos caiu embaixo até no pensamento dos outros jogadores. Quer dizer, o jogador hoje do futebol brasileiro não tem nenhum entusiasmo em jogar no time da Vila. Só se tiver uma proposta maravilhosa e ele também não tem outro lugar para ir. Ou não está satisfeito onde ele está. Caramba, olha onde nós chegamos, hein? Olha onde o Santos chegou. O jogador hoje do futebol brasileiro não tem interesse. Isso quer dizer que o Vojvoda já ficou sabendo e ele acha que deve ter conversado com alguns jogadores que ele pediu para contratar e esses jogadores falaram isso para ele. Não, eu não quero sair do meu clube. Hoje, jogar no Santos é uma fria. Que situação, hein? Hoje o Santos não é mais unanimidade para os jogadores do futebol brasileiro. E aí nós estamos vendo essa dificuldade do Santos contratar. Sem condição financeira e jogador nenhum hoje quer vir para o time da Vila da maneira que o Santos está. Então, é triste a gente ver essa situação do Santos Futebol Clube. Bem, meus amigos, hoje meio-dia, vamos abordar o empate de 1-1, vamos falar mais ainda
sobre contratações, vamos falar sobre a preparação do Santos para o jogo contra o Noroeste. Enfim, tem muito assunto que nós vamos abordar às 12 horas do Baixada Esporte, primeira edição, e depois às 19 horas do Baixada Esporte, segunda edição. Tá bom? Então eu quero que você venha com a gente para saber mais sobre tudo que aconteceu ontem na Vila Belmiro, sobre o empate, sobre o protesto da torcida, tanto com jogadores como com a diretoria. Enfim, ontem foi uma pressão, mais uma vez, das torcidas organizadas, querendo que o Santos contrate, que o Santos melhore, enfim. É uma cobrança natural que tem que acontecer mesmo, porque o torcedor é o maior patrimônio que o Santos tem nesse exato momento. Forte abraço a todos, saudações alvinegras e até logo mais. Tchau! Arquibancada do Branco.